paz, amor. Olá, meus amigos. Este é mais um momento de reflexão de um projeto muito especial, ao qual eu tenho muito carinho, idealizado pela DED, da Comunhão Espírita de Brasília, o projeto Comunhão no Lar. Hoje vamos nos dedicar a pensar um pouco sobre a paz, necessária reflexão nesses tempos turbulentos atuais, que são conformes o momento em que a transição planetária assume o seu ápice. Eu vou usar trechos de dois textos, de dois livros da coleção Fonte Viva. O primeiro está neste aqui de número 1 da coleção, que se chama Caminho, Verdade e Vida. O número dele é 53 e o título é Paz. Como sempre, esses textos começam com uma citação evangélica que nos lembra: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Isto está no episódio, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. E vou usar também este outro livro, trechos dessa mensagem, que está no livro Fonte Viva, da mesma coleção, a mensagem de número 123, cujo título é Viver em Paz, que começa com a citação evangélica: Vivei em paz, Paulo, segunda carta aos Coríntios. Eu vou tirar agora a nossa música, que eu pensei em começar o nosso episódio nos lembrando da necessidade da paz pela paz. E vamos então pensar um pouquinho sobre essas duas mensagens. A primeira, paz. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, a paz seja convosco. Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados, interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. É sempre Emmanuel trazendo uma citação evangélica e aprofundando e nos fazendo aprofundar as nossas reflexões. A partir desse primeiro parágrafo, ele faz algumas perguntas que talvez nós façamos, mas eu quero me deter na última. Diz ele assim: como não evitam a espiritualidade maior? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? É algo que muitas vezes, e nesse momento especial, nos perturba. Nós vamos lembrar aqui da questão 317 do Livro dos Espíritos. A verdade é acessível a nós hoje pela doutrina, mas ela precisa ser acessada, e nós falhamos muito nessa necessidade de buscar, de estudar. Na questão 317, Kardec pergunta aos seres iluminados se o espírito desencarnado conserva o amor à pátria. Respondem eles que não, que para os espíritos desencarnados
com os seus liames terrenos, materiais e mesquinhos, desligados, entendem que a pátria é a pátria universal. Então nós vamos ver que quantas guerras, quanta maldade, quanta iniquidade começa por essa ilusão de que existem pátrias. Jesus, quando plasmou a terra, a plasmou sem nenhuma fronteira. As fronteiras são obras humanas e, como obras humanas, tem todas as dificuldades dos homens que no momento vivem. Inclusive as fronteiras mudam e já mudaram imensamente. É essa a expressão terrena da animalidade, do egoísmo e do orgulho. Na questão seguinte, na 318, para que tenhamos certeza sobre isso, Kardec pergunta aos espíritos se as ideias dos desencarnados mudam com o tempo lá no mundo espiritual. Recebe como resposta que mudam imensamente, é claro, não é? Com as nossas almas despertas, com os nossos pontos de vista ampliados, aquilo que tínhamos como verdade, aquilo que nos fazia maltratar, guerrear, que nos fazia ter discursos terríveis e dessa forma nos ligar a espíritos imensamente ligados ao mal, vão desaparecendo. Diz assim, continuando o texto, Emmanuel: esses investigadores das verdades divinas não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Então, essas guerras que agora acontecem e que sempre aconteceram na Terra, ainda mais que viemos de períodos onde éramos mais primitivos, elas são oportunidades de resgate, de trabalho e de elevação. Vejamos o Mestre com os discípulos quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes a paz. Será que nós, cristãos, seguidores do Cristo, já temos isso o tempo todo conosco? Que além de mostrar a sobrevivência da alma, a única coisa que Jesus nos desejou foi a paz? Será isso insuficiente para a alma sincera que procura a integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecerdes a continuação da existência, além da morte, na certeza de que haverá exame de compromissos individuais. Lembrar sempre, quando voltarmos mais uma vez ao mundo espiritual, o que vai acontecer é o exame dos nossos compromissos individuais. Diante da transição planetária agora atingindo seu ápice, diante de tantas guerras pela Terra, qual está sendo o nosso compromisso individual? Estamos distantes das guerras, mas estamos ainda, infelizmente, envolvidos por elas, incorrendo em julgamentos apressados, condenando um lado ou outro
e nos ligando àqueles que matam, que exploram, que torturam. Será que nós já estamos lembrando que o nosso compromisso é individual? Esforcemo-nos por entender semelhantes verdades. Esforcemo-nos por entender que o que eu ligo aqui na terra, eu ligo imediatamente no céu. Como cristão, ainda estou escolhendo um lado ou outro, ainda estou vibrando quando o lado que eu escolhi executa milhares e milhares de pessoas, quando o lado que eu escolhi extermina populações, traz sofrimento enormes para crianças, para adultos e velhos. Será que eu estou esquecendo que qualquer guerra faz suas maiores vítimas nas populações civis que nada têm com isso? E aí nós começamos esse segundo texto, que nos diz viver em paz. Mantém-te em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. E aqui nós somos lembrados das nossas guerras internas, que precisam ser excluídas definitivamente do nosso íntimo. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Nós vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, e vamos de novo lembrar do convite posto a cada um de nós, de trabalhar a mansuetude, a afabilidade e a doçura no nosso íntimo. Quem está com este objetivo está se colocando como tendo uma oportunidade de vir à Terra, pertencer à humanidade de uma terra regenerada que se levanta dia a dia, cujos processos, muitas vezes dolorosos como as guerras, servem para fazer a separação do trigo e do joio. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões, prisioneiros da vaidade ou da ignorância. É sempre a vaidade, a ignorância, o orgulho que dão início a guerras interiores, a guerras entre nós próximos e as guerras entre países. O que precisamos fazer? Já somos cristãos? Já entendemos que a mensagem do Cristo só nos fala de amor e de paz ainda, e de paz entre todos nós? Já deixamos de escolher um lado, já deixamos de discutir com os outros, de repetir discursos de ódios que nos limitam, que nos paralisam, que nos levam em direção a regiões onde o mal impera? E quando escolhemos ao que estamos nos ligando, ao que queremos nos ligar? Queremos nos ligar a zonas de imenso sofrimento ou queremos começar a caminhar em direção à luz,
em direção a mundos onde a guerra não existe, tenha ela o viés que tiver. O amor nos aproxima de Deus. A falta de amor nos afasta de Deus, nos afasta da felicidade que só o cumprimento das leis divinas pode nos trazer. E aqui eu trago um terceiro livro, nosso livro muito especial, o Livro dos Espíritos, nosso primeiro livro, quando nas questões de número 742 a 745 é tratado o assunto das guerras. Vou ler apenas alguns pedaços. Que é o que impele o homem à guerra? Que pergunta central para a nossa reflexão. O que impele o homem, depois de tantos anos da chamada civilização, depois de tantos homens se declararem religiosos, o que impele esse homem à guerra? Respondem os espíritos, eu vou ler só um trechinho. O que impele o homem é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessária. Então, esta é a guerra para o mundo espiritual. A natureza animal sobrepujando a natureza espiritual. É o transbordamento das paixões, do orgulho, do egoísmo, da ambição, da falta de amor ao próximo. Depois nós vamos ver. Da face da terra, algum dia, a guerra desaparecerá? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos se sentirão irmãos. Nós somos todos, absolutamente todos irmãos. Respiremos na latitude que respirarmos. Tenhamos os costumes que tivermos. Teremos a cor da pele que nos servir na presente encarnação. De qualquer forma, todos nós somos irmãos. Quando a nossa natureza espiritual crescer a ponto de sobrepujar a natureza animal, teremos essa certeza que muitas vezes já dizemos racionalmente, mas teremos essa certeza no nosso íntimo. E diante disso, a guerra sumirá completamente da terra, nesse momento, se regenerando, nesse momento progredindo, e é claro que numa terra em regeneração, ainda não um mundo celeste, mas no mundo em regeneração, aqueles que guerreiam as guerras não terão lugar. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Esses, não tenhamos nenhuma dúvida, fazem parte da maioria. Esses são aqueles que, ignorando o sofrimento que vem adiante, decidem pelas guerras. Esses são os donos da guerra, por quem eu tenho muita pena. Coitados desses espíritos que, alegando seja o que for, desejam e decidem a guerra,
mandando milhões e milhões de jovens para sofrer imensos males e para causar também imensos males. Coitados dos donos da guerra. Grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto, por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Não tenhamos nenhuma dúvida. Todas as mortes que acontecem na guerra são mortes, são assassinatos. Não há nenhuma circunstância externa que mude essa verdade. Todos os mortos numa guerra são assassinados. E todos que matam na guerra são assassinos, que passarão, às vezes, inúmeras existências para esse resgate, que é sempre muito doloroso. Meus amigos, nós espíritas, nós benditos pela doutrina espírita, precisamos agir de forma diferente. Precisamos, nesse momento em que também nós estamos tendo os nossos sentimentos mais íntimos aferidos, precisamos dar outro testemunho. O testemunho de seres que, ainda imperfeitos, já são capazes de escolher o bem e se afastar do mal. Que a paz se faça em nós e que as guerras não reverberem no nosso íntimo, no nosso discurso, na nossa prática. Muito obrigada, que sigamos todos alimentando a paz que precisa ser alimentada. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, a grandeza dentro do meu coração. Nos despedimos agora, desejando que todos nós vibremos paz por todos os nossos irmãos que nesse momento não têm uma casa onde ficar, que não têm o que comer ou o que beber, pelo grande flagelo da guerra, obra de homens ambiciosos e egoístas. Muito obrigada, que nossas casas e nossas famílias sejam abençoadas.